Olá, bem-vindo a este canal. Você que nos acompanha sempre sabe que todos os dias temos uma palavra profética para liberar e um ponto importante sobre a Bíblia são os fundamentos apostólicos e proféticos. Você que está pela primeira vez, meu nome é Leandro Monks e esse canal ele é o canal do sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Deus vem revelando coisas importantes, revelando sempre através da sua palavra. E nesse dia de hoje eu queria abordar um tema muito interessante, né? Brigas na igreja, contendas, dissensões. Será que havia isso na igreja primitiva? Será que o evangelho, quando cresceu, ele era tão realmente concreto, né, como é hoje, que às vezes tem pessoas que não aceitam, não admitem que haja problemas na igreja, na família, tem isso como um ponto extremamente negativo. E como será que isso se desenvolvia na igreja primitiva? Eu quero abordar isso com você. Vai deixando aí o teu like, ativa o sininho das notificações para você sempre receber um vídeo novo. E você que está chegando hoje, se inscreva aí no nosso canal para que você possa sempre receber mais vídeos e estar nos acompanhando aqui nas nossas lives. Então escuta só que interessante, eu vou ler para você algumas contendas, algumas brigas que deram, não poucas, não pequenas, na igreja primitiva, para que você compreenda e entenda como essas coisas eram resolvidas. Na verdade, o tema de hoje não é para destacar o problema, mas sim para mostrar como estes homens de Deus resolviam os seus problemas. Talvez você esteja passando por problemas assim na sua família, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos ou com os seus pais. Então você vai entender que, na verdade, essas coisas fazem parte do ser humano, mas o resolver esses problemas de uma maneira digna e com honra fazem parte da porção de Deus naquele que é nascido de novo, naquele que é um filho de Deus. Então, para que você não fique se achando assim, não, eu realmente sou um problema, ou então realmente alguém é um problema, ou na igreja alguém está sempre em confronto, em conflito, você vai entender que isso também acontecia na igreja primitiva e que eram resolvidas as coisas com sabedoria, às vezes sim, às vezes não, às vezes depois, né, eles colocavam um direcionamento de Deus nessas coisas, mas eu quero que você compreenda isso, porque talvez você, né, não tenha percebido essas coisas importantes. Eu vou começar aqui com a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 35, logo que houve ali a separação de Paulo e Barnabé para a obra do ministério. Então a Bíblia diz no versículo 35 de Atos 15, que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, depois que eles tinham sido enviados, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Ou seja, já tinham feito a primeira viagem missionária, passaram por uma série de cidades, e agora então, depois de ficar em Antioquia por algum tempo, naquela igreja abençoada ali de Antioquia, eles então resolvem fazer a proposta, né? Paulo faz a proposta para Barnabé: vamos dar a volta lá e visitar as igrejas e confirmar os irmãos para ver se eles estão bem. Olha só que interessante, era o cuidado com as igrejas que eram fundadas. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, que, conta a história, era um sobrinho de Barnabé. Mas não parecia razoável a Paulo levar com ele aquele que desde a Panfilha se havia apartado deles e não os tinha acompanhado naquela obra. Muito bem, houve tal contenda, diz no versículo 39, entre eles, que se separaram um do outro. Então Barnabé, acompanhado de Marcos, navegou para Chipre. Olha só, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e seguiu o caminho na segunda viagem missionária. Olha só que interessante, a Bíblia fala no 39 que não parecia razoável a Paulo levar, e também houve entre eles ali uma grande contenda, né, a ponto deles se separarem um do outro e dizer: não dá para a gente andar junto, porque você quer seguir para um lado, eu quero seguir para o outro, e a gente não está se entendendo aqui. Eu acho que é justo levar Marcos, o meu sobrinho, porque ele esteve com a gente por um tempo. E Paulo falou: não é justo porque ele não continuou. Não parece ser uma contenda razoável, né? Parece ser algo aqui que não era cabido. Mas vamos ver que contenda foi essa, onde João, o chamado Marcos, entrou aqui nessa palavra, né, nesse momento dessas viagens missionárias. Se a gente voltar aqui um pouquinho as páginas da Bíblia, você vai ver aqui no capítulo 13, quando eles foram enviados então pela igreja até Antioquia, algumas cidades, na primeira viagem missionária. Diz assim no capítulo 13 de Atos: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, olha só, a saber quem: Barnabé, Simeão,
chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes. Olha só que interessante, né? Herodes, o tetrarca, o Herodes, que matou João Batista, que mandou matar João Batista. Parece que tem alguém aqui que hoje é um mestre, um doutor na igreja, né? Um profeta, que foi criado com ele, significando que eles foram criados juntos, como um filho, como talvez um filho adotivo, um filho legítimo, e ele era uma pessoa importante hoje aqui, né? E Saulo. Então Barnabé, Saulo estava ali, né, na igreja em Antioquia. Olha só, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Muito bem. Esses homens, esses doutores, esses profetas tiveram uma revelação aqui. Então, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os despediram, os enviaram. Ó, versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo. Lembrando que a palavra enviados, algumas vezes traduzido por embaixadores, significa também, no grego, a palavra apóstolos, né? Que é a palavra enviado. Apóstolo é um enviado. Então, aqui parece que receberam um ministério apostólico, né? Como servos de Deus. E desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ao chegar em Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João, está aqui, ó, João, o Marcos, por ministro. Então, nesse momento aqui, se verifica que nessa viagem missionária de Paulo e Barnabé, de Saulo e Barnabé, também saiu entre eles mais algumas pessoas, mas entre eles João é destacado. Então, aqui aparece João, finalmente. Daqui eles atravessam a ilha até Pafos, encontram um certo judeu, um Malgo, um falso profeta, chamado Bar Jesus, no versículo 6. Muito bem, no versículo 13, diz assim: partindo de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, cidade da Panfilha. João, porém, o Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então parece que foi aí o ponto de ruptura. Por algum motivo, Marcos, chamado também de João, não quis seguir, ou porque estava com saudade de casa, não sei se era muito novo, né? Talvez disse: não, eu vou voltar para Jerusalém, ou tinha algum compromisso também com os apóstolos em Jerusalém, mas foi esse o ponto da ruptura aqui em Perge, né? A Bíblia fala aqui, né? Onde eles se deixaram. E ali seguiu, então, saindo de Perge, depois Barnabé e Paulo foram até a Antioquia, né, da Pisídia, entrando na sinagoga e começaram a pregar lá. Você vê que eles percorreram aqui algumas cidades. Depois foi onde Paulo não concordou que João voltasse mais. Ele falou: não, se ele nos deixou, então não é justo que ele volte. Se ele nos deixou, nos abandonou, não é justo que ele volte. Então apartamos aí, cortamos aí o nosso laço, né, e não vamos mais andar juntos. E Barnabé falou: não, isso não é justo, não é motivo, né? Talvez um motivo até familiar. Barnabé se pôs aí na defesa, né, do seu sobrinho, né? Conta aqui depois a história. Muito bem, você está vendo como é que funcionam as coisas? Houve briga, houve separação, houve um apartar ministerial aqui. Barnabé então volta para Chipre junto com Marcos, e Paulo segue a segunda viagem missionária com Silas, escolhendo um novo companheiro, como era de costume, sempre de 2 em 2. Então mostrando que essas contendas, elas aconteciam na igreja primitiva. E você vai dizer assim: tá, mas como é que isso foi resolvido? Pois é, então se você continuar lendo aqui depois, né, na pesquisa bíblica, no estudo bíblico, você vai perceber lá no livro de Timóteo, né, 2 Timóteo 4:11, vou ler com você aqui, para que você perceba, aconteceu a seguinte situação aqui, né? Ele diz assim, né, onde Paulo estava sendo julgado por ter apelado ao tribunal, né, de Roma, diz assim, no versículo 9, do capítulo 4 de 2 Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, quer dizer, se desviou, né, um companheiro dele. Crescente para a Galiléia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. O Lucas, que escreveu o livro de Atos, né, que escreveu aí também, né, o Evangelho de Lucas. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para a obra do ministério. Então quer dizer que depois de passado aqui muitos anos, Paulo, já consciente dos seus erros do passado, das contendas que teve, conseguiu consertar e chamar Marcos para andar com ele, né? A necessidade que havia de Marcos, ele reconheceu que realmente aquele tempo não era um tempo para se manter. Então aqui temos uma primeira lição muito importante, que as contendas, as dissensões podem até acontecer, e por vezes até necessitamos apartar de algumas pessoas, ou essas pessoas necessitam apartar de nós por algum motivo.
talvez um motivo que somente elas entendam. Paulo não compreendia o motivo de Marcos. Barnabé já tinha um laço familiar, compreendia melhor, mas eles estavam aí nessa duplicidade, né? Nessa necessidade de cada um seguir seu caminho. Mas então Paulo lá na frente diz, não, só um momento, né? Passou esse tempo, passou essas diferenças, ele teve seus motivos, eu estou mais compreensivo agora, estava mais velho, Paulo, aqui poderia ter se passado muitos anos mais, e ele então solicita a presença de um antigo, né, missionário, amigo, companheiro, que era Marcos. Então esse é um ponto importante para você entender. Muitas pessoas, quando vêm contendas na igreja, vêm contendas na família, se posicionam de uma tal forma, dizendo, não aceito isso aqui, isso não é uma família, isso não é uma igreja, isso não pode ser a obra de Deus. Entenda que essas coisas fazem parte daquilo que Deus está empreendendo, porque Deus trabalha com o homem, senão Deus teria enviado anjos. E estes homens, no ímpeto de querer fazer a obra de Deus, tanto um quanto o outro, né, todos querem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é o bem geral de todos, acabam não se entendendo, acabam tendo planos e propósitos diferentes, lideranças diferentes. Você está entendendo? Bom, Barnabé não se ouviu mais falar dele desse ponto em diante, né? Mas Paulo fez a segunda viagem missionária, fez a terceira viagem missionária, né? Trocou algumas vezes de companheiro, como você vê aqui, solicita um, solicita outro, ajuda, né? Você vai ver que aqui, por exemplo, Paulo se sente desamparado, né? Ele diz aqui, né? Você leu aqui em Timóteo 4,11, vamos ler um pouquinho mais para você ver como às vezes a gente está também se sente dessa forma, ninguém me investe no meu ministério, ninguém me ajuda, ninguém me vê. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Depois que ele pediu para Paulo, ele diz, também escrevi Tíquico, também enviei Tíquico a Éfeso. Ele diz assim, no capítulo 4, ele diz, quando vieres, trazer a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe retribua segundo as suas obras. Olha aqui Paulo de novo, né, dizendo o Senhor lhe retribua, porque ele não foi bom para comigo, me perseguiu. Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Olha que interessante aqui. Um outro problema, Paulo se sentindo sozinho, desamparado. Ninguém ligava para ele, ninguém tomava o celular, ninguém visitava ele, né? Estou brincando aqui, mas Paulo sentiu esse desamparo que muitas vezes nós sentimos quando estamos no meio de uma multidão e muitas vezes por algum motivo, uma causa na justiça, uma demanda, um problema familiar, uma doença, ninguém nos procura. E Paulo fala assim, não lhes impute isso. Ele fala aqui, ó, tremendamente, ó, no versículo 16 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Você está entendendo? Então com Alexandre Latoeiro, que era um ímpio, que perseguia, que fazia motins na cidade contra ele, ele falou, Senhor, retribui conforme as suas obras. Mas aos irmãos que os desampararam por algum motivo ou por outro, não deram atenção, ele fala assim, não impute a eles esse problema, esse pecado. Então é uma atitude de alguém maduro, você está entendendo? Que percebe que há problemas, que percebe que até às vezes é vítima daquela situação, e ele não amaldiçoa, não pragueja, não murmura. Esse é o grande tema de hoje. Você quer ver um outro momento que houve grande contenda também na igreja? Aqui, ó, se nós continuarmos no livro de Atos, eu estava lendo o capítulo 13, estava lendo o capítulo ali 12, 11, né? Agora vamos para o capítulo 15, onde então eles começam ali a fazer um concílio. Atos 15, no versículo 5, é um concílio. Está acontecendo o quê? Paulo e Barnabé, eles vêm para dar um relatório, né, daquilo que estava acontecendo nas viagens missionárias. Então o versículo capítulo 15 fala, então alguns deles que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos dizendo, se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então na conversão dos judeus que se converteram, às vezes até alguns fariseus, estavam querendo obrigar todos que se convertiam, inclusive os gentios, a se circuncidar. E aí Paulo, que estava levando especialmente o evangelho aos gentios, se opôs. No versículo 2 diz, tendo tido Paulo e Barnabé uma grande dissensão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, para tratar dessa questão. Quer dizer, a coisa não foi pouca ali que aconteceu. E eles então foram até Jerusalém, senão vamos fazer um concílio, porque não estamos se entendendo aqui. Olha de novo, né?
querendo cada um fazer o bem, pregar o evangelho, os judeus puxaram um pouco para a lei, Paulo e Barnabé sabiam que isso era um jugo, que não seria necessário, mas não conseguiram resolver, tiveram que apelar aos apóstolos em Jerusalém. No versículo 3 diz, eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando sobre a conversão dos gentios e proporcionavam grande alegria aos irmãos. Chegando em Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Olha só, e lhes anunciavam quão grandes coisas Deus fizera no meio deles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que haviam crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar o assunto. Bom, vamos lá. Havendo grande contenda, versículo 7, levantou-se Pedro e disse, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedeu-lhes o Espírito Santo assim como a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, pois, por que tentais Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Ó, Pedro falando essas coisas, você está entendendo? Aí a multidão se calou, ó. E no versículo 11 fala sobre isso, no versículo 12 toda a multidão se calou e escutava Paulo e Barnabé, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus fizera por meio deles com os gentios. E aí Tiago, irmão de Jesus, se levantou e então colocou alguns pontos importantes que eram para ser levados aos gentios e não a circuncisão. E ali então ficou resolvido o que seria falado para os gentios, o que não. Foi uma contenda, uma grande contenda, mas teve um propósito de alinhar o evangelho. Essa é a hora que tem que saber sentar, que tem que saber os homens de Deus sentarem, uma família sentar e dizer, não, as coisas não estão saindo do controle, a gente está se desentendendo, mas vamos buscar um conselho, um bom conselho nos homens e em Deus, para que a gente possa tomar um prumo novo. E ficou acertado aqui no concílio que 3 coisas seriam ditas, né, para os gentios, que se abstivessem da prostituição, de coisas consagradas a ídolos, né, e de comida, de sangue, né, de animais sufocados. Aqui você vai ver no capítulo 15, se você ler por inteiro. Mas a contenda não foi pequena, não. Essa contenda foi uma grande contenda que houve aqui, né, nessa parte aqui. Se você ler comigo lá em Gálatas, também continua falando sobre isso, lá onde Paulo ele se desentendeu com Pedro uma certa vez, porque Pedro mudava o seu jeito de ser quando chegava na frente dos judeus, embora Pedro fosse o primeiro a pregar os gentios, certo? Olha aqui, ó, vamos ler aqui para você entender aqui um pouco mais. Em Gálatas, no capítulo 2, fala assim, ó, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando a Tito comigo, essa vez. Subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, particularmente aos que pareciam se destacar, para que de maneira alguma não corresse ou houvesse corrido em vão. Olha só. E aí, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido às ocultas para espionar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos pôr em servidão. Quer dizer, haviam irmãos espiando eles na liberdade que eles tinham de pegar o evangelho. Vamos lá dar uma olhadinha, ver se esses caras estão fazendo o que é certo. Olha só a vida da igreja como ela é natural, né? Não é que nos escandalize. Você que às vezes fica escandalizado por algum motivo ou por outro, porque há contenda, porque há uma dissensão até entre líderes, né? O problema não é haver a contenda, é como se resolve essas contendas, né? Como se resolvem, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em nós. Então Paulo muito firme aqui dizendo, não, nós não cedemos na nossa posição, certo? Então ele coloca este algo aqui e a defesa dele nesse sentido, né? Então ele colocou aqui depois no versículo 9, quando Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram consideradas colunas, né, os discípulos, apóstolos, reconheceram a graça que me havia sido dado, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, para que nós fôssemos ao gentio e eles a circuncisão. Então, para a gente não brigar, Paulo, nessa questão, você tem mais graça com os gentios, vai você para os gentios e nós ficamos com o judeu. Você está entendendo? Aí houve um outro momento, no versículo 11, chegando Pedro a Antioquia, agora não mais em Jerusalém, decidiram essas coisas, lhe resisti na cara. Olha Paulo aqui, né? Lhe resisti na cara, porque era repreensível. Por quê? O que houve, será? Porque antes de que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se retirou e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão.
Os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem, corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras, e aí ele desenvolve o discurso dele com relação a Pedro. Outra contenda. Então, Paulo contenda com Barnabé, Barnabé com Paulo, por causa de Marcos, Pedro, né, ali discutindo com Saulo uma questão de circuncisão, Pedro concorda, mas Saulo, por outro motivo, vê que Pedro está sendo dissimulado. Contendas que aconteciam no meio da igreja, amados, mas que eram resolvidas com sabedoria. Então, o que eu quero te falar nesse tempo, nesse momento, né? Alguns não gostam de expor a vida da igreja, os bastidores, as contendas que às vezes a gente vê até na internet entre pastores, bispos, apóstolos. Alguém que entregou uma profecia e não se cumpriu, o outro já se levanta e repreende, como diz, resistir-lhe na cara, a tua profecia não se cumpriu, o outro às vezes se retrata, pede perdão, ou se justifica, ou alguém que incorre em erro, talvez em queda, em adultério, e o outro defende, o outro se opõe, o outro acha que tem que, né, fazer um concílio expulsar da igreja, e outro vem e defende dizendo que a igreja tem que amar. Essas coisas não são problema. Isso não é um problema. O problema é se, com tudo isso, não houver um concílio, não houver uma baixa na guarda, não houver um entendimento entre as partes. Você vê que ali, por vezes, eles até se apartaram, lá na frente se acertam de novo. Essa é uma vida da igreja que às vezes a gente não fala. E que muitos ficam assistindo de bastidores essas contendas, esses problemas, e ficam criticando, ficam botando mais pimenta, mais lenha na fogueira. Outros tentam apacentar. Mas você tem que perceber, toma uma postura diferente. Na tua vida, na tua família também, quando acontecer isso, briga de casais, quando alguém se opõe, quando há separações, quando há divisões, pessoas tomam partidos. Não há necessidade de tomar partidos, e basta que nós permaneçamos firmes na palavra. Isso que Paulo procurava fazer. Não, eu vi que ele estava saindo um pouquinho fora da palavra, eu permaneci na palavra. Claro que Paulo tinha autoridade, porque assim como ele foi enviado apostolicamente, ele tinha autoridade para resistir, né, a aqueles outros apóstolos mais antigos, né, que portavam um manto especial dentro da igreja, mas ele precisou dar uma alinhada ali e com categoria, com classe fez isso. Depois Pedro baixou a guarda. Você vê que havia um direcionamento, até uma certa intimidade entre eles para isso aí, você entende? Uma aceitação. Então muitas vezes as pessoas querem entrar nessas contendas e não tem a autoridade, não tem aceitação, e se torna aquela pessoa errante, né? Confronta todo mundo e tem que estar isolado nos seus planos, nos seus propósitos. Mas essa é a vida da igreja, dos bastidores, né, que por vezes saía fora do controle, certo? Mas Jesus tratou com muito carinho todas as situações, porque Jesus até com Judas não transformou aquilo num problema. Ele ainda assim amou Judas, depois amou Pedro, foi confirmando aqueles que iam se perdendo, iam trazendo para perto aqueles que iam se desviando, e na última oração Cristo fala, né, assim, eu mesmo, né, dizendo ao Pai, não perdi nenhuma das ovelhas que tu me deste, né, a menos aquela que era filho da perdição. Então Jesus, ele procurou não perder ninguém. Ele fez de tudo para não perder ninguém. Ele não era indiferente nem às multidões. A multidão teve fome. O que ele fez? Ele foi lá e alimentou as multidões. Quer dizer, Jesus tinha esse cuidado com todos, à medida do possível. Ele tinha, assim como ele disciplinava, ele também amava e trazia para perto e zelava por tudo isso. Na cruz do Calvário, chamou Maria, João, que estava ali, disse: essa é tua mãe, esse é teu filho, para que ela não ficasse desamparada. Então, a todo momento, a atitude de Jesus era trazer o rebanho para perto, trazer para junto. E Paulo fala, à medida do possível, mantenham a paz com todos. Então, o tema que eu quero deixar aqui para você, a conclusão que eu quero deixar aqui para você, é que você, à medida do possível, mantenha a paz com todos, na tua casa, na tua família. Tem pessoas que ficaram no passado, como Paulo tinha deixado Marcos, e depois viu que poderia, né, trazer ele para perto, mais para perto. Se você pode fazer isso,
Deixa Deus falar contigo nesse tempo, através dessa palavra, para que você possa trazer pessoas para perto de você, tentar reconciliações. Você pode estar dizendo assim, tá, mas e se eu tentar e a pessoa não quiser me perdoar, ou não quiser um encontro de novo? Deixe na liberdade, assim como Paulo foi com Silas e Barnabé foi com Marcos. Se não fosse assim, eles iam viver brigando. Ele deixou na liberdade para que fosse e confiou em Deus que no futuro aquilo poderia se resolver de outra forma, já que os ânimos não estavam sendo acertados ali, você entende? Então, por vezes é necessário que Deus recoloque as pessoas nos seus devidos lugares para que aquilo dê certo. Então, se você vê em algum momento acontecendo isso na igreja, o pastor tal precisou sair do ministério porque não estava se entendendo, você diz que vai em paz e que lá na frente se acertem, que dê tudo certo, porque todos querem o mesmo objetivo, procurar o evangelho, não ser Alexandre o Latoeiro, que estava ali só para resistir, trazer problemas e contendas, mas esse nem autoridade tinha na igreja, era simplesmente alguém que fazia realmente motim. Quanto aos fariseus que se converteram, eles estavam tentando trazer a circuncisão, na verdade é uma tradição muito pesada que eles portavam e carregavam. Eu creio que depois desse concílio as coisas se assentaram um pouco, né, para que pudessem eles também repensar. Então tem pessoas também no nosso meio, na igreja, na família, que são mais radicais, pela vida que tiveram, pelos ensinamentos que tiveram. Paulo também teve ensinamento farisaico. Lembre-se que Jesus também teve um ensinamento farisaico, mas eles conseguiram romper essa estrutura, essa religiosidade. Outros vinham se chegando e queriam trazer um pouco disso para a igreja. Então, outros casos, outras situações que aconteceram na igreja primitiva e que hoje também acontecem, precisam ser resolvidas. Teve uma vez que Paulo interferiu seriamente na igreja de Corinto, né, porque havia ali um tal de um homem que havia, né, cometido incesto ali, estava, né, tendo relacionamento com a mulher de seu pai, algo assim, que estava meio esquisito. Paulo viu que a igreja não tomou posição, ele repreendeu duramente a igreja na carta de 1 Coríntios, mas a igreja não reagiu bem, a igreja não recebeu bem aquela carta, se ofenderam, porque em 2 Coríntios ele fala, eu não queria que vocês me entendessem mal. Então Paulo vem amenizando na carta de 2 Coríntios o desentendimento entre ele como um líder amado da igreja, mas quando foi dura a igreja, ela não sentiu o amor de Deus ali nas palavras dele, embora ele estivesse agindo com amor, mas a igreja não aceitou bem. E ele então se retrata, vai mais ou menos na segunda carta, a gente vai se modelando, certo? Não para concordar com o pecado, mas para que a palavra saia branda. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, a palavra saia com brandura, com mansidão, com gentileza, para que todos possam entender e ouvir. Então, por isso que algumas vezes nós também temos que pedir perdão, né? Se porventura ofendemos alguém, ou porventura no ímpeto de pregar o evangelho somos fortes, somos violentos, né? O evangelho, a Bíblia diz que o reino de Deus se toma pela força, e muitas vezes a força é aplicada de uma maneira assim, ou a falta de misericórdia, ou o julgamento. Então, por vezes, líderes vêm, se retratam publicamente, dizem, olha, me perdoa se eu ofendi alguém, né, através da minha pregação, ou da minha violência no evangelho, de querer realmente ver todos salvos e convertidos. Então, a retratação, o perdão dessas ofensas. E eu queria deixar para você essa mensagem nesse tempo, para que você tivesse compreensão de que há um bastidor também na igreja, também há um bastidor em cada família, na sua, há um bastidor na vida de cada um, há os mais novos que estão chegando, como Marcos, que precisava de uma compreensão maior de Paulo e não teve, mas teve de Barnabé. Então aos novos que estão chegando, talvez chegam na igreja com o ímpeto de trabalhar para Jesus, chegam cheio de estereótipo e muitas vezes são julgados. Temos que ter paciência, vamos ser como Barnabé nessa hora, certo? Ou como Paulo, já depois de um certo tempo. E tem aqueles que são os mais antigos, que carregam uma tradição, vêm de outras denominações, outras igrejas, ou na própria família são mais tradicionais, não aceitam certos costumes, como os fariseus tinham ali, como o próprio Pedro também estava agindo de uma maneira diferente. E vamos então também ter paciências com esses, né? Para que a igreja possa andar fluindo e para que a sua vida também flua no meio da sua casa. Tem pessoas que acabam se apartando da família, da sua casa, dos seus amigos, porque são tão radicais nas suas posições e sabem que estão certos do evangelho, porém não têm amor e misericórdia. Então esse é um tempo de perdoar e ser perdoado. A Bíblia diz, acerta com teu irmão enquanto vocês estão no caminho, porque pode ser que ele vá até o juiz e entregue você, e não haja mais tempo. Você entende o que ele quer dizer com isso? Que o dia do julgamento está perto. Não convém deixar pendências com pessoas, com lugares, com igrejas até que você passou, para que você possa consertar com esses lugares, né?
que você possa acertar. De repente você saiu de uma igreja, saiu de mal com o pastor, cabe, se Deus tocar no teu coração, que seja nesse momento, entrar em contato, dizer, pastor, eu queria falar, aquela vez eu era muito jovem, eu estava no ímpeto, eu estava achando que tinham coisas erradas, mas ainda que eu não concordasse com algumas coisas, não tinha necessidade da minha contenda ser tão grande, porque afinal de contas todos estão pregando o evangelho. Hoje eu quero te pedir perdão, se você aceitar, seguir na paz, para que as portas estejam abertas do reino, de que a gente se encontrar num evento, num lugar, né, num tempo especial, nos céus, a gente possa, né, estar assim com o coração limpo. Isso é uma boa coisa a se fazer também na família, também com pessoas que passaram na tua vida, com os filhos, ter um entendimento, uma misericórdia especial, porque os filhos são jovens e estão cheios de vontade de mudar o mundo, e às vezes querem mudar o nosso mundo, e aí a gente resiste, né? E os jovens aos mais velhos, sabendo que também eles portam algo importante, que estão passando o bastão para a próxima geração e zelando para que isso aconteça. Então, por vezes, tem temores e retém um pouco essa liberdade. Mas eu quero te abençoar nesse tempo, quero orar por você, você que tem me acompanhado, né, através de todas as lives, todos os dias da semana. Deus é bom, Deus é fiel. E se porventura eu, por acaso, ofendi algum de vocês das minhas palavras, numa das tentativas de levar o evangelho mais à frente, fui radical também, estou aqui pedindo perdão, para que não haja nenhum peso, nenhuma carga, né, ou alguém do passado que está me assistindo hoje dizendo quem, ele fazendo live aí nesse amor todo, nessa mansidão. Não, eu bem sei quem ele é. Você saiba que a gente vai sendo transformado, a Bíblia diz, de glória em glória, de fé em fé, e a gente vai sendo lapidado pelo Senhor Jesus, quebrantado, né, por Ele, e repensa algumas situações e algumas coisas, a não ser aquilo que realmente foi a verdade do Evangelho, como diz Paulo. Aí eu me posiciono, né, como a verdade do Evangelho. Mas aquilo que é um tema, é uma questão humana, tem uma maneira, um jeito de falar, a gente precisa realmente, né, se retratar. E se você de alguma forma, por algum motivo, nessa live ou nas futuras, né, se sentir de alguma forma ofendido, não entrego essa palavra direcionada para ninguém, foi realmente uma palavra que Deus me deu hoje. Passei a tarde estudando esse tema, achando interessante, e resolvi, né, gravar esse vídeo, porque eu sei que muitos hoje estão presos no seu passado. Então, saiba que não falo isso particular a ninguém, mas é um tema interessante, né? Bem interessante, os bastidores da igreja primitiva. E hoje também nós vemos isso. Hoje na internet vemos pastores contendendo e brutalmente defendendo, na verdade, a mesma coisa. Só que um sendo mais radical num ponto, pela justiça do Evangelho, e o outro defendendo a misericórdia do Evangelho. Não preciso nem citar nomes, né? Alguns defendendo aqueles que caíram e tropeçaram, outros malhando porque fizeram vítimas no meio do caminho. Então isso tudo nós podemos ter um entendimento e um acerto e um concílio. Mas se por enquanto não se entendem, que cada um tome seu ministério, siga o rumo e continue pregando o Evangelho, e não pregando a palavra contra, né, o outro, a não ser contra aqueles que realmente vêm denegrindo o Evangelho, certo? Não aqueles que se arrependem. Muito bem, quero orar nesse instante, te abençoar em nome de Jesus. Pai, eu oro abençoando a vida de cada um, todo aquele que tem pendência, todo aquele que durante essa palavra foi revelado a ele, Senhor, as suas pendências do passado, que seja hoje em nome de Jesus, cortado, rompido e refeito, Senhor. Dá uma oportunidade, Pai. O que nós precisamos é de uma oportunidade para encontrar pessoas no nosso caminho, para reatar laços e sentimentos. Quem sabe, Senhor, foi pessoas que passaram na vida, pessoas importantes, e hoje, Senhor, se perdeu o contato completamente. Pai, casais que começaram um relacionamento, juraram que seriam felizes para sempre, e hoje estão, Senhor, brigados de uma tal forma que os filhos sofrem com isso, Senhor, e tem que estar equilibrando, assim, a vida desse casal. Pessoas que amaram tanto seus pastores, que juraram fidelidade, né, até demasiada, né, depois se decepcionaram de uma tal forma que hoje falam mal e odeiam. Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo o Senhor paz no meio da igreja, porque a tua palavra diz que tu traria uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga. São essas rugas que venham ser superadas, como em qualquer família. A família de Deus também tem seus problemas. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre a nossa vida com paz, com perdão, com porção especial, Senhor, em nome de Jesus, de reconciliação. Deus, em nome de Jesus, à medida do possível. Te abençoo nesse tempo, te abençoo nessa noite. Hoje uma live mais rápida aí,
porque Deus é fiel. Estamos também fazendo a obra do Senhor, né? E por vezes a gente deixa aqui já uma live pré-gravada, né? Para que você não venha perder o nosso horário. Te abençoe em nome de Jesus. Quero que Deus possa levar você para um outro nível. E o outro nível envolve um nível de limpeza. Jesus na cruz do Calvário, até o homem que o prendeu ali, ele falou: Senhor, perdoa porque ele não sabe o que faz. Como se Jesus dissesse: eu não vou sair dessa terra aqui e ser o Rei da Glória deixando pendências e corações pesados. Quando esse homem se arrepender, ele vai ver o que ele fez e ele vai saber que eu já o perdoei. Quer dizer, Jesus era tão maravilhoso que de antemão ele já soltava o perdão para toda a ofensa que ele teria feito ou que ele tivesse recebido. E assim seja a nossa vida. Andamos na paz do Senhor, na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus. Fica na paz e a gente aí está de volta todos os dias às 23 horas. Você que ainda não se inscreveu no canal, vá lá, inscreva-se e ative as notificações aí no sininho para que você possa receber nossos vídeos. E você que já é inscrito, deixe teu like aí antes, né, de fechar esse vídeo. Deus te abençoe e nos encontramos.